Bom dia, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo André Paulo, de antemão peço perdão, desculpa aos irmãos que nos acompanham no canal no YouTube, que nos acompanham no Facebook, no Instagram e nas demais redes sociais. Eu passei uns 8 dias aí, meu suporte de câmera acabou quebrando e eu não pude de imediato repor, pedi pela internet. Então passou uns 8 dias, mais ou menos, um pouco mais de uma semana, 9 dias. E a correria do dia a dia, né, acabou que não deu para fazer de imediato os vídeos, mas já está tudo ok. Continua a proposta aí de fazer 2 vídeos, 3 vídeos semanais aí, para trazer a luz do Evangelho de Cristo, para difundir, né, nas redes sociais, para propagar nas redes sociais o Evangelho de Jesus Cristo, né? Fazer o ID por aqui também é importante, né? Nessa ferramenta poderosa que é a internet, né? Muitas pessoas usam para o mal, mas nós, servos de Deus, temos que usar para trazer a luz do Evangelho de Cristo, da glória de Deus para as pessoas, né? Então, vamos fazer o bom uso das ferramentas que Deus ele coloca nas nossas mãos. Irmãos, gostaria de recitar um versículo da Bíblia aqui, que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, que diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. E Jesus estava querendo dizer que o fardo dele era suave, o jugo leve. Por que Jesus falou aquilo? Porque, irmão, naquele momento, o povo de Israel vivia sob uma opressão, uma opressão dos grupos, dos líderes, dos grupos religiosos, né? Existiam vários naquele momento, naquele contexto ali, que o Império Romano ele tomava conta de todo o mundo ocidental e uma parte do Oriente também, o Egito ali, né? Ali o Oriente Médio ali, a parte costeira ali do Oriente Médio. E naquele momento, naquele contexto, existiam alguns grupos religiosos que, né, tomavam a frente e queriam se dizer líderes do povo, né? Queriam ser os juízes de tudo ali, né? E eles atavam fardos pesados nas costas dos homens, né? Fardos que os homens não podiam carregar. Jesus fala lá em Mateus capítulo 23, versículo 4, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põe sobre os ombros dos homens, entretanto, eles nem se mesmo com o dedo pode mover, que dirá se colocasse na costa dos fariseus e dos escribas. Então existiam nesses grupos dos fariseus, que era o maior número, mas tinha também os saduceus, tinha os essênios, tinha os escribas. Então eles se diziam os juízes do povo, entendeu? Eles tomavam ali, queriam dizer que eram a voz de Deus ali. Mas Jesus fala que eles eram hipócritas. Nesse mesmo capítulo 23, lá no versículo de 23, Jesus fala mesmo assim para ele: Ai de vós, escribas e fariseus, que dai o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que seria a misericórdia, a justiça e a fé. Jesus fala: olha, vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem omitir aquelas. O que seriam essas coisas que Jesus fala que vocês deveriam fazer? Ser fiel, dando o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas não deveriam negligenciar os preceitos mais importantes, que seriam a misericórdia, a justiça e a fé. Ele não tinha misericórdia, não usava de justiça para com o homem e não tinha a fé em Deus. Negavam a fé. Porque fazendo tudo isso, não sendo misericordioso, não sendo justo, tu está negando a fé. Não adianta. Então Jesus fala, né, isso. Tanto é que eles eles já estavam fardo pesado que eles não podiam carregar, né? E queriam colocar na costa dos homens, né? Que nem eram tão conhecedores profundos da lei como eles. Tanto é que Jesus fala, chama eles de sepulcro caiados, né?
que eram só bonitos por fora, né? Mas por dentro era cheio de toda podridão, de toda rapina, como os sepulcros caiados, né? Que por dentro, bonitos, por fora eles são bonitos, né? Ornamentados, né? Mas por dentro tá todo cheio de putrefação, de podridão, de ossos, né? De tudo aquilo, né? Que é nojento. Então Jesus fala, né? Que eles deviam, eles eram como pratos e como copos, né? Que só eram limpos por fora, mas por dentro também estavam todos sujos, cheio de maldade, de rapina. Então Jesus faz essa analogia com ele, né? E tanto é que Jesus, ele fala lá esses homens, perdão, esses homens eles queriam atar fardo pesado e estavam acrescentando coisas na lei que não estava escrito na lei. Por exemplo, eles estavam dizendo que no sábado, se você cuspisse na rua, você já estava pecando. No sábado, eles eram hipócritas, eles só aplicavam a lei quando era conveniente a eles. Tanto é que Jesus, lá em Lucas capítulo 14, versículo do 1 ao 5, Jesus vai diante dele e fala mesmo assim, passa um homem enfermo, um doente lá, e Jesus fala, por um acaso, não é lícito, não é certo que eu cure este homem no sábado? E eles ficaram calados. Jesus foi lá e curou o homem na frente dele no sábado. E Jesus fala, olha, deixem de ser hipócritas. Pode vocês tendo um filho ou um boi caindo dentro de um poço, dentro de um buraco, vocês não vão lá tirar. Por acaso, se teu filho, o teu boi caindo, o teu cavalo, o teu animal, algo de valor cair dentro do poço, tu não vai entrar lá no poço, tirar teu filho, ter misericórdia, justiça? É claro que vai, mas vocês só querem, né, cumprir a justiça, a palavra de Deus, a risca, quando é conveniente a vocês. Por isso Jesus fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque o que era o jugo? Jesus fala o jugo naquela época, meu irmão, eles se referiam a, logo após o exílio babilônico, os pais, os donos dos lares, os pais, os líderes do lar, eles colocavam seus filhos desde cedo para conhecer os preceitos da lei de Deus. É claro que os meninos aprendiam, as crianças aprendiam no comportamento do pai, o pai educava em casa, mas eles faziam com que os filhos fossem para um rabino, né? E ter os ensinamentos lá para que eles conhecessem mais profundamente a respeito da palavra de Deus. E cada rabino, cada líder tinha a sua interpretação, tinha o seu entendimento, né? E esse entendimento e essa interpretação era chamada de jugo, né? É por isso que Jesus fala, né? Que o jugo deles era pesado, porque aqueles homens queriam colocar um ensinamento que eles não podiam cumprir, né? Um ensinamento que não tinha justiça, não tinha misericórdia. Um ensinamento na qual, quando o homem e a mulher era pego adultério, eles eram apedrejados, entendeu? Eram mortos ali na hora. Aí tu vai falar, não, irmão André, mas tu tá fazendo alusão ao pecado, que agora tu pode fazer isso. Não, meu irmão, pelo contrário. Jesus fala que se tu desejar uma pessoa no coração, tu já tá pecando, já tá adulterando no coração. É por isso que Jesus faz essa analogia com o jugo. O jugo é aquela peça de madeira que era atada aqui no pescoço dos animais, amarrava as cordas, né, para que os animais, no caso boi, cavalo, burro, jumento, carregassem a carroça, né, com as cargas para carregar. Arado, às vezes, aqueles arados grandes, pesados, né, para arar a terra. Então o jugo era aquela peça de madeira, aquela mesma peça que também é chamada de jugo, aquela peça que colocava no pescoço dos escravos, que prendia o pescoço, os pulsos, para que o escravo não viesse fugir, quando ele viesse ser açoitado, para que ele não pudesse revidar, não pudesse se defender. Aquilo é chamado de jugo, né? Então o jugo, o ensinamento dos fariseus, dos homens, era um jugo pesado. Mas Jesus era um jugo que amava o próximo. É um jugo que te prende a Deus, mas é um jugo que te faz deitar, reclinar a cabeça no travesseiro e saber que Deus ele vai te dar a bênção, a vitória. Que hoje tu pode passar uma luta, mas amanhã Deus ele vai te dar a vitória, né? É como diz Davi lá no Salmo capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Guarde essa mensagem no seu coração. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe, tá? Nos ajude a propagar o Evangelho de Jesus Cristo nas redes sociais também.
Muito obrigado, boa tarde, que Deus abençoe.